Fala, molecadinha, tudo bem? Estão preparados para a aula de hoje, que será o resumão? O resumão vai ser o resumo da aula da semana de História pelo Centro de Mídias, tudo bem? O tema que foi discutido, como vocês sabem bem, que vocês acompanharam, era sobre tempo. Então, forma de contar o tempo, tudo bem? Então, nós vamos discutir hoje, dentro desse resumo, 3 formas de contar o tempo. O tempo da natureza, o tempo do ser humano e o tempo histórico. Belezinha? Então vamos nessa. O que acontece? Eu vou começar pelo tempo da natureza. Quando nós observamos uma plantinha, né, que ela antes de ser uma planta, ela era uma sementinha, foi plantada, germinada, aí vamos supor que nasceu uma bela flor. Essa bela flor viveu e chegou um determinado momento, ela murchou e morreu. Isso é o tempo da natureza, porque é um tempo próprio da natureza, né, daquela plantinha que nasceu, viveu e morreu. O ser humano não controla isso. Quando nós pensamos no amanhecer, no entardecer e no anoitecer, também é tempo da natureza. Quando nós pensamos nas estações do ano, outono, inverno, verão e primavera, também é o tempo da natureza, como ele se comporta e tudo. O nome é outra coisa, mas eu digo as mudanças é o tempo da natureza, tudo bem? Agora vamos falar um pouquinho sobre o tempo do ser humano. O ser humano, ele criou formas de contar o tempo da natureza, ele criou ferramentas. Então, por exemplo, quando eu penso assim, movimento de rotação. O que seria o movimento de rotação? É o tempo que a Terra demora para girar em torno dela mesma. Esse tempo, o ser humano, lá no mundo antigo, os povos europeus, asiáticos, africanos, cada um criou suas formas. E os povos indo-europeus criaram um modelo chamado modelo de rotação. Então assim, por exemplo, eles contaram quanto tempo demorava na ferramenta deles que eles criaram, de milésimos, segundos, minutos, horas, dias, meses e anos, quanto tempo que a Terra demorava para girar em torno dela mesma. Então eles observaram a Terra, como ela girava e criaram uma ferramenta para contar essa rotação, certo? Então, eles observaram na ferramenta deles que a Terra demorava exatamente 24 horas para girar em torno dela mesma. Nossa, mas 24 horas não é um dia? Sim, 24 horas é um dia. Que pela ferramenta que os povos indo-europeus do mundo antigo criaram, eles analisaram que a Terra demorava 24 horas para girar em torno dela mesma. Essa ferramenta que eles criaram para analisar. Quando nós pensamos em ano, por exemplo, então nós estamos falando não só do tempo que a Terra demora para girar em torno dela mesma. Nós estamos falando do tempo que a Terra demora para girar em torno do Sol. Então, quantos dias, quantos meses demoram para a Terra girar em torno do Sol? A Terra demora, na visão indo-europeia do mundo antigo, 365, 366 dias para girar em torno do Sol. E demora 12 meses dentro desse prazo. Então, 12 meses dividido em 30 dias, tirando fevereiro, né? Que ele tem de 28 a 31. E foi medido esse tempo. Então, chegou-se à conclusão, nessa ferramenta, de que a Terra demorava 365 dias para girar em torno do Sol e tinha 12 meses, certo? Contando 30 dias por mês, tirando fevereiro, que pode diminuir ou aumentar os dias aí, de 28 a 31. Tudo bem? Quando eu falo em primavera, outono, inverno e verão, eu estou falando das estações do ano. Só que as estações do ano, esse nome não existia. Então, os povos do mundo antigo também criaram esses nomes. Primavera, outono, verão e inverno. Para separar as estações do ano, que era um fenômeno da natureza. Tudo bem? Agora, por último, vamos falar de tempo histórico. O que é tempo histórico? O ser humano, olhando para a sua própria história, para a história da humanidade, para a história do ser humano, desde os seus primórdios, da pré-história, do mundo antigo, ele criou uma ferramenta chamada linha do tempo. Essa linha do tempo, elas existem, cada povo tem sua própria linha do tempo. Só que a que nós, brasileiros, adotamos, pelo processo de colonização portuguesa, foi a linha do tempo europeia, uma visão de mundo europeia, entendam bem isso. Porque os povos indígenas aqui da América, os ameríndios, tinham sua linha do tempo, suas formas de enxergar o tempo da história do ser humano. Os povos africanos tinham sua própria linha do tempo, as suas formas de contar a própria história do ser humano. Os asiáticos e também os europeus, que foi de quem nós adotamos através da colonização portuguesa. Então, na visão de mundo europeia,
iniciou-se pela pré-história, que seria o que nós entendemos como os primórdios da civilização humana. Então, quando o ser humano mais antigo se descobriu as ossadas, né, se tem vestígios dele, iniciou-se o processo da pré-história. Quando o ser humano começa a desenvolver a escrita, finaliza-se a pré-história e inicia-se o processo da Idade Antiga. E assim por diante. Pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea. Então, na visão de mundo europeia, essa contagem de tempo, desde a pré-história, Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Idade Contemporânea, é a linha do tempo do ser humano, é a história do ser humano na Terra, certo? Então isso é chamado de tempo histórico. Como assim? Então, quer ver um exemplo bem fácil para finalizar? Quando os portugueses chegaram no Brasil, invadiram o território indígena aqui do Brasil, das várias etnias e nações indígenas, certo? Nós contamos como o ano de 1500. Então, nós poderíamos dizer que através do processo de colonização europeia, que iniciou-se em 1500 no que nós chamamos de Brasil hoje, começa a história do Brasil. Como assim? Por quê? Porque os índios, os povos indígenas, antes dos portugueses e africanos, não eram brasileiros. Eles tinham seus próprios nomes. Tupis, Guaranis, Tupinambás, Xingus, eles tinham seus próprios nomes. O Brasil tinha o seu próprio nome, um deles era Pindorama, certo? Quando os portugueses chegam em 1500 e começa o processo de miscigenação através da colonização forçada, né, e a trazida também dos africanos e esse processo de miscigenação, inicia-se uma nova história, que é a história do Brasil, dos brasileiros. Então nós podemos dizer que a história do Brasil na linha do tempo, no tempo histórico brasileiro, começa em 1500. Hoje nós estamos em 2020, então é como se a história do Brasil tivesse 520 anos. E dentro dessa história de 520 anos, nós também podemos criar uma linha do tempo, uma história, um processo histórico, um tempo histórico do Brasil, certo? Que seria, então, por exemplo, dividiríamos em processo de colonização, processo de Brasil Império, processo de Brasil República, Primeira República, República Nova, República Velha e assim por diante. Ditadura e redemocratização. Tudo bem? Eu não estou entrando em datas com vocês agora, porque o que nos interessa não são necessariamente datas. O que nos interessa é entendermos a noção de tempo da natureza, tempo do ser humano e tempo histórico. Então, só para recapitular, para finalizar nossa aula, que já estendemos um pouquinho, tempo da natureza, o tempo da própria natureza, da sua própria organização. Tempo do ser humano é as ferramentas que o ser humano criou para contar a natureza, contar o tempo da natureza. E tempo histórico são os processos e ferramentas também que o ser humano criou para contar a história da humanidade, desde o ser humano mais antigo que se tem conhecimento até o nosso mundo moderno. Então é isso, molecadinha. Ficamos aqui por hoje e valeu! Bom fim de semana. Grande abraço, até semana que vem. E fiquem em casa e prestem atenção nas aulas do Centro de Mídias. Grande abraço. Tchau, tchau.